Glória a Deus. Deus sempre nos socorre quando tudo parece difícil e sem alguma alternativa. Ele sempre está por perto, como esteve com Pedro no náufrago, lá no mar, quando Pedro disse assim: pronto, afundei, não tem ninguém. Jesus estava com ele, tomado pela mão. Amém? Queridos, nós encontramos hoje no texto uma história bem interessante. A igreja do Senhor começou a sofrer as perseguições e já foram um pouco recentes, mas agora nós encontramos uma tensão mais forte, né? Vocês sabem que no período que Estevão foi apedrejado, a igreja se dispersou e vários irmãos correram por vários países vizinhos e vilas vizinhas e cidades vizinhas e saíram de Jerusalém. Entretanto, os apóstolos, ou a liderança principal da igreja, permaneceram ali, porque era como se fosse ali o quartel-general, onde eles mantiveram-se ali. Daí também a igreja continuava crescendo, desenvolvendo, outras pessoas se agregando, e a perseguição foi se intensificando. Então Herodes resolveu colocar preso João e Pedro. São praticamente, vamos dizer assim, a base, Tiago e João, melhor dizendo. A base principal, né, da igreja, três obreiros, o Pedro, Tiago e João, que eram os principais. Então Tiago, irmão de João, ele mandou matar a espada. Nós vamos encontrar aqui 2 Tiago no texto, porque o Tiago morre aqui no primeiro versículo, e depois lá na frente, quando Pedro está liberto, diz: avisa para Tiago. Aí diz: mas Tiago não morreu lá, não. O Tiago aqui é um, e o Tiago lá é o outro. O Tiago de lá, do texto final, é Tiago, irmão do Senhor. E vocês sabem que Tiago, irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição, ele era pastor em Jerusalém. E a gente vai encontrar isso mais na frente, ele liderando a igreja em Jerusalém. Mas esse Tiago, irmão de João, que foi um dos 12, ele foi morto à espada pela mão de Herodes logo naquele momento. Quando isso aconteceu, naturalmente, baixa um pouquinho aqui, só um pouquinho mais, menos. E isso agradou aos judeus, porque os judeus tinham ódio do cristianismo, tinham ódio de todos os irmãos que falavam de Deus e de Jesus principalmente. Então, quando Tiago foi morto, os judeus se sentiram alegres com isso, e o rei Herodes então achou que teria uma boa oportunidade de agradar aos judeus, e então prendeu também a Pedro. Então Pedro era, vamos imaginar, tem todos os homens de Deus e todos os discípulos de Jesus, inclusive o próprio Pedro, depois foi martirizado, foi morto, mas tudo tem sua hora, e Deus não permite que aconteça naquele momento, porque tem aquele momento que é importante a presença de Pedro, como é importante naquela hora. Deixa eu pegar, ele não me repetir a mesma dose. É importante que ele esteja ali para pregar o evangelho, para dar continuidade naquele trabalho. E Pedro era uma referência muito grande do cristianismo naquele momento. Então prender a Pedro significava assim: olha, nós vamos acabar com eles, né? Já matamos o Tiago, estamos intimidando mesmo, estamos desestimulando, eles estão agora aterrorizados, e nós vamos colocar o Pedro na prisão. E então, para que eles se sintam ainda mais amordaçados e mais amedrontados, então colocaram Pedro preso. Agora veja só, Pedro estava no cárcere, estava com 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, tinha 16 soldados vigiando Pedro, 4 vezes 4, e cada uma para aguardarem, tensionando apresentá-lo logo no outro dia. Então Pedro estava realmente travado, além de estar amarrado, além de estar preso com os soldados, ele estava aguardando mais amanhecer o dia para poder terminar a Páscoa, né, porque era em Páscoa, e ainda estava com as correntes, com as cadeias nas mãos e nos pés, provavelmente. Era uma pressão muito grande. E aí então, imagine, o Tiago morreu agora na espada, e depois que terminar a Páscoa, nós vamos levar você para os judeus, e com certeza os judeus vão pedir a cabeça dele e vão matá-lo, e não tem alternativa. Ele agora está todo aterrorizado. Era essa a intenção de Herodes. Os judeus estavam comemorando isso. Agora chegou o momento, vamos acabar com esse povo chamado cristão. A igreja
no entanto, não estava com essa preocupação dos judeus, porque o texto diz que havia oração incessante da igreja. Eu acho que, irmãos, tem alguma coisa que a gente vai deixando passar, vai perdendo, né? Mas olha, a oração é um combustível inquestionável dentro da igreja. É uma coisa que nunca vai esgotar. Acho que é a ferramenta mais acessível que Deus colocou ao nosso dispor. Porque para orar, você não precisa ser doutor, você não precisa estudar teologia, você não precisa ser um crente antigo, não importa se você já se converteu 100% ou se você ainda está a caminho, não importa se você tem cargo na igreja, se você não tem, não importa se você está bem vestido ou se não está bem vestido, se você é antigo, se você é novato, todo mundo tem acesso à oração. E interessante é que não tem uma escala de oração que eu vou orar para Deus, porque eu sou daqui de cima, e tem um que vai orar só para Jesus. Não, todos nós temos acesso direto à presença de Deus por meio da oração. E a igreja que sabe disso, passa por menos lutas, vence todas as lutas, melhor dizendo. Porque as provas vêm, mas ela não se desestabiliza, ela não se esmorece, porque ela sabe que tem um recurso. Nós temos um recurso, e nós vamos orar. E se nós formos avaliar e olhar para o texto da Escritura Sagrada, homens de Deus, como Elias e como Daniel e como vários outros, os Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de oração, que enfrentaram dificuldades assim estrondosas, que foram assim atacados violentamente, que foram perseguidos, e eles não temeram, sabendo do poder da oração. Então, quando Herodes diz assim: matamos o Tiago, prendemos o Pedro, colocamos todo mundo aterrorizado, ele desconhecia um fator importante: a igreja sabia orar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, essa é uma arma poderosíssima, porque tem muitas armas que a igreja tem, que o diabo tem também. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia mais do que muitos de nós, e talvez até mais do que nós mesmos? Sabia que ele tem fé também, e ele tem a capacidade de realizar prodígios, ele tem a condição de fazer milagres, e ele tem a capacidade de impressionar, ele é carismático, ele é eloquente, sabe lidar com todas as situações, ele tem armas que nós nem imaginamos, ele tem toda a capacidade, ele tem influência no meio das pessoas, até no meio de muitos cristãos. Mas tem duas coisas que o diabo não vai conseguir nunca. Isso ele não vai conseguir nunca. Só a igreja pode ter essas armas: a humildade e a oração. E o diabo não consegue se humilhar. A Bíblia chega a dizer assim, se você quiser saber se uma pessoa está endemoniada, basta dizer para ele assim: diga que Jesus é o Senhor. Se ele der conta de dizer isso, ele não está endemoniado ainda. Ele não vai conseguir dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão com a ajuda do Espírito do Senhor na vida dele. Porque ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. E também ninguém vai dizer que Jesus é anátema, que Jesus não é o Deus, que Jesus não é o Senhor, se não for por um espírito maligno que está nele. Então é muito forte o poder da oração, porque é uma arma que só a igreja tem. O diabo não tem essa arma. O diabo não tem condição de orar. Ele não pode se apresentar diante de Deus para pedir absolutamente nada, porque ele não tem acesso à presença de Deus como nós temos acesso. Ele não tem a retaguarda do sangue de Cristo como nós temos. Ele não pode entrar e fazer menção do nome de Jesus para entrar na presença de Deus e dizer assim: eu quero porque Jesus me mandou aqui, Jesus, eu estou no nome dele. Não tem esse acesso. E mais difícil ainda, ele não vai conseguir se humilhar. Mas a igreja, a Bíblia já diz e já orienta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. A igreja tem o poder da oração. Quando Pedro estava preso, a igreja sabia de uma coisa: vamos orar. Vamos orar. E quando Herodes estava pensando, se preparando para apresentá-lo naquela mesma noite, e Pedro lá, entre dois soldados e acorrentado com duas cadeias, imagina o sujeito desse, amarrado, provavelmente no chão, com troncos amarrados, soldado de um lado, soldado do outro, e 4 escoltas de soldados tomando conta daquela situação. O questionamento aqui que me chama muita atenção é porque,
Se fosse um de nós, o coração estava aflito, né? O que será que vai acontecer amanhã? Se fosse um de nós, talvez estivéssemos orando. Na hora da prova a gente ora muito: Senhor, me livra, me dá graça, me dá o teu livramento, faz alguma coisa aí. Estaríamos orando. Mas Pedro não estava orando, não. Quem estava orando era a igreja. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. O sujeito consegue dormir debaixo de uma pressão dessa, a morte bem ali na porta, ali, batendo nele. Já o outro companheiro já tinha acabado de morrer ao fio da espada. Ele está pronto para morrer. E a Bíblia diz que os soldados estavam aqui, ele estava acorrentado, e do jeitinho que ele conseguiu se agasalhar, ele pegou no sono. Será que ele estava estressado? Será que ele estava ansioso? Será que havia alguma preocupação nele? Dizia assim? Não, não havia nada. Mas tinha uma certeza, eu penso que tem uma certeza. Pedro sabia que podia confiar em Deus, e ele sabia também que a igreja do Senhor estaria orando por ele. Aleluia. E ele sabia também, muito mais ainda, que ninguém aguenta o poder da oração. Nem o diabo aguenta o poder da oração. Porque com o poder da oração, irmãos, você entra direto na presença de Deus. Com o poder da oração, você vai lá na sala dele, senta lá junto com ele, no trono dele, e de frente com ele. Com o poder da oração, você tem acesso direto, sem precisar de nenhum intermediário. Você vai lá pessoalmente. E se por acaso alguma coisa disser que você não é digno de receber isso, que você não é digno de entrar lá, e você muito menos é digno de pedir alguma coisa, você pode dizer assim: realmente eu estou aqui, não tenho dignidade nenhuma, mas eu me encontrei com Jesus ali, e ele falou que eu podia vir e usar o nome dele. E o nome dele, ele falou logo assim: todas as coisas que vocês pediram a meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, veja, a porta de nossas vitórias, a solução das nossas crises, a cura das nossas maiores dificuldades, o livramento de todas as perseguições, de tudo que você puder imaginar na vida de um cristão, está no poder da oração. E a igreja então, orando, e os sentinelas à porta, e aí o Senhor mandou o seu anjo. E o anjo chega lá, e a Bíblia diz que foi tão impressionante que iluminou a cadeia. E o anjo não chegou assim de coisa não, ele teve que acordar o Pedro. Acorda, acorda. E Pedro estava dormindo e o sono era pesado, estava sossegado, tranquilo. A coisa foi tão impressionante que Pedro ainda pensou que estava tendo uma visão. Foi assim como se fosse assim um êxtase. Ele pensou que estava tendo assim uma visão de Deus. O Senhor disse: acorda, acorda. Na hora que Pedro se mexeu, as cadeias já caíram, se soltaram todas. Aí Pedro calça a sandália. Ele se calçou, vai, veste a roupa, vai, bota o cinto, pega a tua capa que está ali, ó, veste a capa, vem comigo, me segue. E Pedro está ali pensando que está vendo uma visão, sem entender o que está acontecendo, e vai andando. E para onde ele vai andando, as portas vão se abrindo. Eu não sei, assim, às vezes eu fico com a minha imaginação evangelástica. Eu sei que Deus pode fazer isso sobrenatural. Eu sei que Ele pode chegar, e onde Ele pode chegar, pode as pessoas ir abrindo, né? Mas vocês sabem que tinham sentinelas. Ele passou pela segunda, pela primeira, depois passou pela segunda. Ele foi passando pelos comandos militares que estavam todos ali, armados até os dentes, para não deixar ninguém se mexer. Mas eles passaram, e eu acredito que essas pessoas o viram, mas ninguém fez nada. Pelo contrário, quando eles chegaram lá na frente do portão, o portão se abriu. Ou o portão se abriu, ou alguém abriu o portão para eles. Então, eu suponho, se fosse uma situação, suponho até que, quem sabe, esse anjo não tivesse assim, vestido com a mais alta patente do comando. Sabe aquela autoridade? Se você está lá em alguma situação e o general vai lá e pega você, e você está do lado do general, quem é que vai dizer alguma coisa?
Ele vai dizer, abre, né? Mas se não foi isso, até sobrenatural, as correntes iam se abrindo, ou Deus pode ter cegado todo mundo, ninguém percebeu. Eu sei que o Pedro vai andando meio atônito, andando e sem se dar conta, meu Deus, o que está acontecendo? E aí quando ele pensa que não, estão lá no portão de ferro, já no final vamos dizer assim, da penitenciária, já do lado de fora da cadeia. Aí o portão se abriu automaticamente, e eles saíram e pegaram a rua e foram caminho afora. E quando Pedro se dá conta que olha para o lado, ora essa, cadê o homem que me tirou? Cadê o comandante, ou o general, ou a autoridade, ou quem foi que foi lá e me tirou? Não tem ninguém aqui. Aí Pedro, que tinha também discernimento espiritual, sensibilidade espiritual, já sabia o que tinha acontecido. O Senhor Deus, por sua misericórdia, mandou o seu anjo. E o anjo, que é mais forte do que Herodes. Irmão, nós pensamos sempre, nós sempre pedimos autoridade, eu vejo, às vezes até a igreja vai muito por esse caminho. Eu falo com o doutor fulano, eu falo com o fulano, eu falo com o senador fulano, com o deputado fulano, com o governador fulano. Mas a maior autoridade de todas, que manda nas autoridades da terra, o Senhor Todo-Poderoso mandou o seu anjo, e ele me livrou das mãos do rei Herodes, do poderoso, que ninguém poderia interferir na decisão dele. Mas o Senhor me livrou das mãos dele e de toda a expectativa do povo judeu. O judeu doido para ver o amanhecer do dia, para ver o que ia acontecer com Pedro. Mas a cadeia estava vazia, porque Pedro estava andando pela rua livremente, simplesmente porque serve ao Senhor e tinha uma igreja orando por ele. Aí quando Pedro se deu conta disso, diz, meu Deus, eu estou aqui, o Senhor me livrou. Eu acho que eu vou na casa da Maria, a mãe do Marcos. E lá eu vou ver o que está acontecendo. Eu sei que os irmãos estão orando lá. Eu sei que tem culto de oração lá essa hora, os irmãos estão orando. Ele chegou lá, irmãos, a oração não era uma oraçãozinha qualquer, não. Era uma oração de com força, sabe aquela oração fervorosa? A oração que Pedro bateu na porta e foi preciso dar uma insistidazinha. Eu fico pensando naquela oração pentecostal, o Senhor dizendo, Senhor Deus, dá o teu livramento, faz a tua obra, glorifica o teu nome, faz o que o Senhor quiser com a vida do teu servo. Olha, Senhor, e aquela oração, e Pedro bateu na porta lá, levantou a criada da casa, talvez aqui tivesse menos, vamos dizer, sintonizada com a oração. Foi lá, ficou tão extasiada quando ouviu a voz de Pedro, que nem abriu a porta para ele entrar. Voltou, disse, o Pedro está aí fora. Ora, eu estou orando pelo Pedro. Senhor, livra o Pedro está aí fora. Deus, faz a obra na vida do Pedro. O seu Pedro está aí fora, pelo amor de Deus. Menina, larga de ser louca. Só um anjo que está lá fora lá. Mas o Pedro não, está preso. Vai lá ver. Porque tem hora que a gente não pensa que a oração da gente vai ser respondida tão rápida, né? Porque vejam só, irmãos, aquela oração devia ser uma vigília, né? Porque o anjo foi lá durante a noite. Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando. Então eu imagino que quando Pedro veio chegar lá naquela casa, talvez já fosse, quem sabe, algumas horas da madrugada, a oração pegando fogo, e os irmãos acreditando no milagre, mas talvez esperando pelo milagre assim, no outro dia, né? Amanhã o Senhor vai dar um livramento, né? Imagino. Mas olha, você nem pode imaginar, mas quando você está orando ao Senhor, no momento que você nem imagina, nem escreveu, Deus está fazendo obras e defendendo causas e escrevendo coisas a seu favor. Na hora que você pensa que tudo está perdido, Deus está respondendo às suas orações. Quando você está ainda no fervor daquela oração, e aí o Senhor disse assim, olha lá o Pedro vem de lá para cá, e os irmãos, ele precisa, calma irmãos, calma aqui, fica calmo, e fica tranquilo, vamos aqui, eu vou contar para vocês o que foi que o Senhor fez. Eu penso que Pedro começou dizendo assim, Deus ouviu as orações da igreja.
Deus ouviu. Quantas vezes, né? Um dia desse nós estávamos aqui no culto de oração de sexta-feira, só lembrando, agradecendo. Quantas coisas o Senhor não respondeu esse ano. Quantas orações. Eu vejo irmão Zuz aqui todo dia, de manhãzinha, 6h30, há mais de 20 anos. Mas nesses mais de 20 anos, quantas orações o Senhor respondeu e atendeu. Se fôssemos dizer assim, escreve aí, irmão Zuz, quantas, não daria conta de lembrar. São muitas coisas. Como diz a palavra, diz, muitas provas, mas o Senhor de todas elas me livrou. Porque Deus responde oração. E esta situação aqui é uma situação bem atípica, bem caótica, mas nada impossível. Pedro foi testemunhar, dizendo, olha, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou de lá da mão de Herodes. Agora, quando amanheceu o dia que os soldados, agora veja só, eu penso que as cadeias amanheceram fechadas. Isso eu penso. Porque ninguém falou que as cadeias... O texto não diz que as cadeias amanheceram todas escancaradas. O texto diz que eles foram... Cadê o Pedro que estava aqui? Onde é que está o homem da manhã? Não, ninguém viu nada. Como ninguém viu? Como é que tem um preso aqui e vocês não viram? Cadê o sentinela? Mas não é possível que 16 sentinelas não viram isso. Cadê os caras que estavam do lado dele aqui? Não, também não viram. E o sujeito que estava no portão, e a primeira e a segunda escolta, onde estão esses homens? Quem foi que abriu o portão? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Porque se existe uma coisa que Deus sabe fazer, é não deixar rastro. Não tem pista. Não tem, isso aqui por aqui, foi por aqui. Não tem jeito. Ele saiu, foi pela porta. Ele não pulou janela, ele não quebrou cadeado, ele não quebrou nada. Ele saiu, foi pela porta, com todo mundo olhando. Só que ninguém se deu conta de que o Senhor estava fazendo um milagre da resposta das nossas orações. Quando amanhecer, o texto diz que Herodes mandou castigar, justiçar os sentinelas. Vocês não dão conta não? Inquérito sobre eles, manda, sei lá, dá uma ataca neles, ou mata eles, faz qualquer coisa. São responsáveis. Por que não deixaram o homem fugir? Cadê o homem, pelo amor de Deus? Como é que pode saber disso? Irmãos, quando Deus quer esconder alguém, você sabe que Deus escondeu Elias durante 3 anos e meio. E o texto de Reis diz que Acabe mandou bater cada palmo de chão em toda a terra de Israel e na vizinhança, mas não achou Elias. Você sabe onde Elias estava escondido? Lá no território de Baal, no lugar onde o Acabe menos imaginava que ele fosse, na fortaleza de Baal, na terra de Sarepta, na vilazinha que ficava perto da terra de Baal. E andou por todos os lugares e ninguém encontrou, porque Deus o escondeu. Se existe uma coisa que nós podemos falar com toda propriedade, o Senhor no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por isso que Pedro estava dormindo sossegado, porque ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Por isso que Elias não foi encontrado, porque o esconderijo do Altíssimo não é um lugar que o diabo sabe onde é, que ninguém sabe onde é, não, porque ninguém sabe onde é. Tem lugar que Deus tem que ninguém sabe onde é, só Ele sabe. E Ele guardou para segurar e guardar aqueles que são seus, aqueles que são no seu caminho. Entretanto, o Herodes não teve a mesma sorte. Ele saíram, seguia, para outro caminho, depois de terem passado a primeira... eu estou aqui no outro. Herodes foi para o outro... Procurou e não achou, mandou o sentinela, mandou açoitar, e depois ele desceu para Cesareia e passou ali algum tempo. E tinha divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom,
E é claro que ele tinha mais força, tinha mais poder, e as pessoas foram lá tentando arrumar as coisas. Fizeram uma aliança com Bastro, o camarista do rei, pediram reconciliação. A gente está numa boa, quer ficar tudo bem com o rei, porque a sua terra se abastecia do poder do país do rei. E aí, num dia designado, Herodes se vestiu com o seu trajo de rei, assentou no trono e dirigiu-lhes a palavra. E só que o povo resolveu, por uma razão qualquer, clamar a Deus e adorar a Deus e glorificar a Deus. E dizia o povo: é voz de Deus e não de homem. Queremos Deus, sabemos quem é Deus, adoramos a Deus. Mas Herodes não entrou no caminho. Ele deve ter feito como os reis lá da Babilônia, que achavam que eles eram os deuses. E ele então resolveu fechar o coração e achar que não tinha direito. E por isso o anjo o feriu. E ele morreu. E ele ainda morreu de uma forma bem visível. Porque depois Deus ainda permitiu que os vermes o comessem. Para que fosse bem nítido, bem claro, que ele estava morrendo, não porque adoeceu de uma hora para outra, não porque foi uma fatalidade ou caiu de algum lugar, não. Ele estava morrendo porque o Senhor escolheu tirar a sua vida para mostrar para ele que só quem tem poder e glória é Deus. Não tem rei, não tem grande. Todos os reis e todos os poderosos, todos os cargos, autoridades, só tem que ter consciência de uma coisa: quem coloca é Deus. É Ele quem coloca. Ah, mas foi no voto, eu ganhei voto, não sei das contas. Não tem essa chance. Deus usa o voto. Deus usa o que Ele quiser. E quando Deus quer também, pode ter milhões de votos, Ele põe no chão de novo. Porque é Ele quem levanta e Ele é quem abate. Ah, mas eu fui isso, aquele. Quantos? No nosso país nós estamos acostumados a ver isso. Ah, eu ganhei, não sei quem eu fui. E aí? O Senhor não quer mais, acabou. É Ele que manda. É Ele que governa. E a igreja, irmãos, a igreja precisa assimilar isso de uma forma muito mais intensa, porque nosso poder, embora as pessoas contam por aí, nós somos 35 milhões de votos e temos um poder tremendo. Nosso poder não está nesses votos. Nosso poder está na oração. É com a oração que nós entramos direto na presença de Deus e decidimos as coisas. E que o Senhor faça isso na nossa vida a cada dia, que nós possamos compreender a cada momento que o Senhor é Deus e Ele tem poder no céu e na terra, e todas as nossas vidas pertencem a Ele. E aí então nós vamos seguir no próximo capítulo com a visão missionária aí de Antioquia, e vamos caminhar devagarinho. Amém? Vamos orar ao Senhor.